Olá, meus prezados amigos, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Estamos uma vez mais por aqui, mas primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sou o pastor Arlindo Pessoa, superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, aqui em Bom Sucesso. Igreja essa presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Seja você muito bem-vindo aos nossos vídeos semanal de pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje, especificamente, estaremos falando sobre a lição de número 4, que tem o título Ministério Avivado de Jesus. É um quarto pilar, ou um quarto ponto desse trimestre maravilhoso que foi comentado pelo pastor Elinaldo Renovato, publicado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Muito bem, o título é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e o poder de Deus. E hoje, vamos lá. O Ministério Avivado de Jesus. Seja muito bem-vindo à nossa pré-aula, não saia daí, participe, assiste até o final, porque com certeza será muita bênção para a sua vida. Meu querido, aproveite e se inscreva em nosso canal, deixa aí o seu like, faça o seu comentário e compartilhe também com seus irmãos e amigos. Tenho certeza que esta obra muito vai edificar vida de pessoas. O texto áureo da nossa lição diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4:14. Meus queridos, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, pela virtude do Espírito. Jesus jamais andou desassociado do Espírito Santo. Então, nesta aula aqui, nos pormenores, nós vamos compreender a importância de andarmos na virtude do Espírito Santo. Jesus foi 100% Deus? Eu não diria 100% Deus e 100% homem, mas eu gostaria de dizer, Jesus foi plenamente homem, um ser humano normal, como eu e você. A diferença é que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Assim, diferente do primeiro Adão, como a Bíblia chama Jesus o segundo Adão, o primeiro Adão ele foi feito do pó da terra, e através de Adão foi dado a origem ao pecado lá no Éden. Por causa disso, todos aqueles que nasceram após Adão, ou através ou de Adão, tornaram-se pecadores, já do pecado nasceram, ou já nasceram do pecado, que foram concebidos por duas pessoas distintas, homem e mulher, descendente de Adão. Todavia entra e se forma, estabelece aquela palavra que Davi falou: do pecado concebeu minha mãe. Não foi essa a realidade de Jesus. Jesus concebeu do Espírito Santo. Então ele só teve a sua função humana através de Maria, que foi a sua mãe. O seu pai foi divino, então ele não nasceu em pecado. Jesus viveu sem pecado, venceu tudo sem pecado e sem cometer pecado. Então vamos lá, a palavra-chave hoje é Jesus. Então o pivô central da nossa aula de hoje gira em torno de Jesus, amém? Então vamos lá, Jesus e a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo na vida de Jesus. Ora, nós vamos perceber que o Espírito Santo já está envolvido com Jesus na sua formação, na sua concepção. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, foi revelado através do anjo Gabriel ao pai, a Maria. Depois, passando por situações bem difíceis, também foi notificado, foi falado também a José, também o seu esposo, visto que José ainda não tinha tido relação com Maria, pois Maria concebe do Espírito Santo, passa por uma situação bem difícil, se a gente for analisar, mas ela concebeu do Espírito Santo, ou seja, aquele ser, aquela criança que estava sendo gerada, que estava crescendo no ventre de Maria, foi concebida pelo Espírito Santo. Foi concebida para um propósito aqui na terra. E a verdade é que ninguém pôde deter Jesus.
Jesus cumpriu com todo o propósito pelo qual ele veio aqui na terra. Um plano perfeito, um plano que foi dispensado no céu. Jesus veio aqui a existir, concebido pelo Espírito Santo, cresceu no ventre apertado, no útero apertado de Maria, nasceu no seu tempo certo, cresceu como uma criança normal, aos 30 anos de idade. E vamos para dentro da nossa lição. Então, primeiro no nascimento, Jesus foi formado do Espírito no ventre de Maria. E isso foi revelado aqui em Lucas capítulo 1, 35. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. Sobre a virtude do Espírito, nosso Senhor tornou Emanuel. Pela virtude do Espírito, o Espírito de Deus, veio o Filho de Deus tornar-se Emanuel, Deus conosco. A manifestação do poder, da autoridade de Jesus, tudo vinha da virtude do Espírito que estava sobre a sua vida. Ele venceu todo o pecado na sua carne, todavia não cometeu pecado. Perfeito Jesus. No batismo, sabemos que ao chegar aos 30 anos de idade para começar o ministério de Jesus, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Há algumas traduções da Bíblia, algumas versões que diz que Jesus, ele foi pelo Espírito, pela virtude do Espírito, ele foi conduzido ao deserto. E já tem outras que diz que Jesus foi com o Espírito Santo, conduziu a Jesus pelo deserto. Ou seja, dá a entender que o Senhor Jesus estava no deserto, passando por provações, mas o Espírito Santo estava com ele, estava com Jesus, não o abandonou, porque ele tinha um propósito. E percebemos que o Espírito Santo, conduzindo ao deserto, Jesus vai passar por necessidades como nós passamos. Jesus plenamente humano, um homem, como Isaías revelou deixou escrito para nós, um homem experimentado na obra, que no Calvário, ele não tinha beleza para que desejássemos ver a sua face. Todavia, um homem experimentado na obra, ferido de Deus e oprimido, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Espírito Santo também, na tentação também, depois do batismo, Jesus estava acompanhado, o Espírito do Senhor estava com ele. É tanto que Jesus venceu as propostas do diabo através da palavra. E em um dado momento até dizendo também, assim diz a palavra. A palavra também diz isso assim. É porque, meus amados, fazer uso da palavra não é o suficiente. Qualquer pessoa pode fazer uso da palavra desde que tenha o conhecimento da palavra. Mas diferente de Jesus, é que usa a palavra para um propósito, para fortalecer, para proteger, para cumprir o propósito. A diferença está aqui. Para que se usa a palavra? Para afrontar? A gente usa a palavra para se autopromover? É interessante isso aqui, né? É bom a gente pensar nisso. A gente usa a palavra para fazer ministério nosso, para ganharmos status, ou usamos a palavra como Jesus, para o cumprimento do propósito? A palavra precisa ser usada para o cumprimento do propósito. Não esqueça de falar isso, professor, na sala de aula. Vamos lá. O Espírito Santo, na ministração de Jesus, com cerca de 30 anos, Jesus, ele entrou no mar, ou seja, no Rio Jordão, para ser batizado por João Batista. E foi
visto por quem Deus quis mostrar a manifestação do Espírito Santo, a voz de Deus falando após o batismo de Jesus nas águas. O Espírito Santo vindo em forma de pomba, pousando sobre Jesus, a voz que ecoa no ar, dizendo: esse é meu filho amado, em quem me alegro, em quem me contento, em quem me comprazo. Visto que o Filho de Deus estava sendo batizado para cumprir um ministério, o Espírito Santo descendo sobre a sua vida em forma de pomba, e a voz do Pai ecoando: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Tudo isso para cumprir o ministério de Jesus na terra. O Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus. É interessante que para que Jesus cumprisse todo o ministério, era necessário a ação do Espírito Santo. Pela virtude do Espírito Santo, Jesus foi conduzido. Pela virtude do Espírito Santo, Jesus foi levado. Pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia, para a terra onde ele nasceu. Pela virtude do Espírito Santo, Jesus foi ungido para fazer a obra, desfazer as obras de Satanás, curar os enfermos, soltar prisões aqueles que estavam presos, para dar vista aos cegos e para pregar o ano aceitável do Senhor. Tudo isso pela virtude do Espírito Santo. Então, o ponto de número 2 diz Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração. E o segundo, uma vida de oração. Primeiro de tudo, o valor da oração. Qual o valor da oração aqui, falando de Jesus? Depois dá uma reverberadazinha para nós igreja, nos dias de hoje. Jesus sabia do valor da oração, por isso Jesus sempre falava com o Pai. É interessante que na morte, no dia que ele ressuscitou Lázaro, ele orou ao Pai. Naquele dia, após chorar, ele orou ao Pai e agradeceu: Senhor, Pai, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então, se ele disse sempre me ouve, é porque ele vivia em constante oração. Ora, se Jesus tinha um ministério avivado, porque Jesus tinha que viver orando, falando com o Pai. Se Jesus é 100% Deus, por que Jesus tinha que ficar orando? Meu querido e meu amado irmão, Jesus precisava manter o seu contato e relacionamento com o Pai, assim como eu e você. As nossas orações, elas não podem ser apenas petições, não pode sermos apenas pedintes diante de Deus. O que você diria de um amigo seu te procurar, te ligar ou só mandar uma mensagem para você quando está precisando de alguma coisa? Você o classificaria como seu verdadeiro amigo? Que tipo de relação, que classificação você classificaria, que patamar você colocaria esse relacionamento, se essa pessoa só te ligasse ou mandasse mensagem no dia que estava precisando? Ora, é interessante que precisamos mandar mensagem e ligar. Você tem ligado para Jesus? Você tem ligado para Deus? Você tem dado um bom dia para Deus? É interessante que alguém disse que se nós negarmos a nossa fala pela manhã a Deus, provavelmente nós não o encontraremos no restante do dia. Se de manhã não falarmos com Deus, não dermos um bom dia não no sentido literal, mas o bom dia de oração, de relacionamento, falar com o Pai, o nosso Salvador, se assim não fizermos, provavelmente no restante do dia nós vamos perder o contato com Ele. O valor da oração é saber que somos necessitados de manter este relacionamento como bons íntimos. E uma vida de oração, não tem como sermos ministros ou fazermos a obra do Senhor se não tivermos uma vida de oração. A oração e a palavra, a leitura da palavra e a oração. É uma via de mão dupla. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus fala conosco.
E quando oramos diante do Senhor, oramos a Deus, nós falamos com Deus. Então não podemos manter um relacionamento sem falar com Deus e ouvir a Deus. Isso é relacionamento com Deus. Desta forma, o Espírito Santo vai fazer a obra, vai sempre estar conosco no momento de fazermos aquilo que precisamos fazer. Muito bem? Uma vida na unção do Espírito. O que é uma vida na unção do Espírito, né? Uma vida na unção do Espírito, uma unção do Espírito na vida do obreiro. Tem como ser obreiro se não tiver a unção? Você pode ser doutor em teologia, pode ser um catedrático, você pode ter a melhor oratória, pode ser o maior teólogo, mas se não tiver a unção do Espírito, você só será um expositor de conhecimento. Sem a virtude do Espírito em nossa vida, que veio através desta comunicação, deste relacionamento, só seremos expositores. Nós não seremos executores da obra que o Senhor tem para assim nós realizarmos. Professor, não esqueça disso. Oração e palavra, relacionamento e serviço com Deus. Caso contrário, não podemos executar a obra do Senhor como temos que executar. 2 de Coríntios capítulo 3, nós vamos ver todo um desfecho. O que Deus estava executando através de Paulo, aquela igreja, a necessidade desta comunhão, a necessidade da oração, do empenho, da busca. A unção do Espírito na vida do crente. Sem esta unção na vida do crente, o crente morre, ele mingua, ele murcha, ele desaparece espiritualmente. Sem a unção do Espírito, sem esta busca, sem o congregar, sem o buscar o Senhor em oração. Há quem diga que não há necessidade mais de orar. Há quem diga que não há necessidade de jejuar. Meus queridos, o jejum tem um grande significado. A oração também. O jejum é trocar os valores, é deixar aquilo que é bom para obter o melhor. É deixar aquilo que se limita à esfera terrena para alcançarmos algo na esfera espiritual. Não podemos desassociar a oração, o Espírito Santo, a busca, a unção, o poder de Deus da nossa vida de obreiro, da nossa vida de crente. Jesus, sendo homem, pleno homem, ele precisou, para executar obras mirabolantes aqui na terra, da virtude do Espírito sobre a vida dele. Não será diferente na minha e na sua vida. Professor, não esqueça. Tome em suas mãos esse material, assista e passa na revista, que é a lição do próximo domingo, para que você possa transmitir uma aula eficaz, uma aula abençoadíssima para a sua classe. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, assim querendo Deus. Até lá, meu amado.